Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral do Território, Dra. Fernanda Carmo, e permita-me um cumprimento de ordem mais pessoal, de consideração pessoal e também, obviamente, profissional. Igualmente. Cumprimento a Sra. Professora Teresa Sá Marques, coordenadora do PNPOT. Agradeço a vossa disponibilidade, acho fundamental a discussão sobre um programa que não entrou ainda no, como o Sr. Presidente da Comissão disse, que para os portugueses pode não significar ainda muita coisa, mas que de facto é de uma importância decisiva. Eu gostaria até de começar por realçar o óbvio, a importância do programa, do PNPOT, instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica. É o programa que estabelece as opções mais relevantes para a organização do nosso território e constitui-se, portanto, como o quadro de referência que os restantes instrumentos de gestão territorial terão que considerar na sua elaboração. Mas não é só por estas razões, e não é só também porque o PNPOT está, como também já foi referido, no topo da hierarquia dos planos, que acho que este processo em curso assume uma especial importância e uma relevância particular do ponto de vista político. É porque a Sra. Professora Teresa Sá Marques fez referência já a isso, assinalo isso. Do ponto de vista da percepção coletiva que existe atualmente do território, ela mudou, ou seja, eu acredito que existe hoje um novo entendimento, um novo olhar, ou pelo menos uma nova expectativa e exigência coletiva relativamente ao território. Os acontecimentos de junho e outubro do ano passado trouxeram-nos, e para muitos com alguma surpresa, a evidência de um país com grandes fragilidades, com grandes desequilíbrios e que, afinal, parece tão afastado dos desígnios de coesão territorial que obviamente, apregoamos e procuramos. Aliás, o Sr. Presidente da República, no seu discurso de Ano Novo, penso eu, veio dizer que depois das tragédias de 2017 não basta já reparar, não basta já reconstruir, e que se nos exige a reinvenção do país. A frase é: existe-nos a coragem de reinventar o futuro. Ou seja, este apelo vai no sentido de sabermos olhar o país no seu conjunto, o território como um todo, incluindo também na expressão do Sr. Presidente da República os vários Portugais esquecidos que de repente nós descobrimos. Portanto, de privilegiar os aspectos associados a uma efetiva coesão social e territorial. E eu penso que isto é fundamental para neste processo, ou seja, compreendermos o tempo em que este plano está a decorrer e, de facto, é neste quadro que temos que entender a elaboração do PNPOT, na prática a elaboração deste plano de ação para uma década. E, portanto, o PNPOT, a nosso ver, não pode deixar de entender a especificidade destes desafios e desta nova exigência coletiva relativamente à coesão territorial e ao reequilibrar do território. Portanto, terem atenção que há novos desafios e há uma nova exigência coletiva que me parece evidente. Por isso também o Plano de Ação não pode deixar de refletir as preocupações que têm decorrido do processo de descentralização e as discussões que têm havido relativamente ao processo de descentralização, as discussões em curso e as propostas ao nível da baixa densidade, da própria discussão que tem havido sobre a floresta, das questões que decorrem e que nós ainda não compreendemos muito bem e que nos deixam, enfim, com dificuldades de compreensão, mas das alterações climáticas, daquilo também que não controlamos e que são novos desafios, e nomeadamente as questões que se colocam do ponto de vista energético, e, sobretudo, de saber dar a devida expressão e resposta aos objetivos que penso que estão definidos com muita clareza na Lei 58 de 2007, que aprova o Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território, e, nomeadamente, eu vou citar o que é central nas estratégias definidas pela Lei 58 de 2007, assegurar a equidade territorial, promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios, reforçar as infraestruturas de suporte à integração e coesão territorial. Isto parece que está muito bem definido. Não são simples afirmações, são de facto uma estratégia claramente que o Plano de Ação não pode deixar de prosseguir, e por isso eu retomo
porque é central naquilo que queria dizer. Um aspecto que a sua Diretora-Geral do Território já me terá ouvido fazer referência a quando da presença da Sra. Secretária de Estado aqui em audição na Assembleia da República, nesta Comissão, que é as formulações estratégicas que resultam da Resolução do Conselho de Ministros 44 de 2016. Eu tenho que realçar esta preocupação, porque, de facto, elas não parecem ir em sentido do que são as atuais exigências no quadro que eu procurei fazer referência. De facto, a ênfase que decorre desta Resolução do Conselho de Ministros vai para, fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país. 2, desenvolvimento de uma política de promoção de regeneração e reabilitação urbana focalizada nos centros urbanos de nível superior. Atenção, isto tenho que o dizer, obviamente que ninguém desconhece ou subestima ou até deixa de reconhecer a imprescindibilidade da promoção de políticas de afirmação dos centros urbanos e de como esse fortalecimento dos centros urbanos, obviamente, deve estar ao serviço da equidade territorial. Mas, obviamente, preocupa-nos uma visão estratégica que parece secundarizar a visão do desenvolvimento territorial policêntrico do país, tal como ele decorre com muita clareza da Lei 58 de 2017. E, portanto, eu fazia muita ênfase nisto, mais uma vez. Não podemos secundarizar essa procura estratégica de integração e coesão territorial, de equidade territorial, de desenvolvimento territorial policêntrico. E isto para terminar, no entendimento de que, portanto, esta ideia que vem da Resolução do Conselho de Ministros de fortalecimento das áreas metropolitanas vem num quadro em que, como se sabe, com o plano de ação do PNPOT, aliás, como referiu a Sra. Diretora-Geral do Território, serão definidas e orientadas, em grande parte, os fundos europeus estruturais e de investimento do atual e de um próximo ciclo de planeamento. Ou seja, em boa parte, as oportunidades de coesão que tivermos para os próximos anos, aquilo que pode ser a imagem do nosso país nos próximos anos, dependerá, obviamente, em grande parte das orientações estratégicas deste plano de ação portanto, fazíamos questão de que isto fosse muito bem acertado, muito bem compreendido e muito bem discutido. Estas são algumas das nossas principais preocupações relativamente a este processo e sobre elas, obviamente, gostaria depois de ouvir a Sra. Diretora-Geral do Território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.